Bem-vindos a mais um Expresso Israel. Eu sou Anita Efraim, estou aqui com Daniela Kresh, nossa correspondente do IB em Israel. Tudo bem com você, Dani? Tudo ótimo comigo. Com você, tudo bem? Tudo bem também. Dani, semana passada a gente falou sobre esse começo, esses primeiros passos de uma melhor relação entre Israel e Arábia Saudita. E a grande notícia da semana para Israel é um outro passo importante, né, para restabelecer relações na região, que é com a Turquia. Um ano de negociações e Israel e Turquia voltam a restabelecer relações diplomáticas, é isso, né? Exatamente. A verdade é que a gente aqui no Expresso, e eu também nas minhas colunas no site do IB, a gente tem acompanhado bastante essa questão da Turquia, porque realmente é um relacionamento de altos e baixos, que nos últimos 15 anos teve mais baixos que altos, mas que agora realmente a gente vê uma melhora no relacionamento. Eu, quando vim morar aqui em Israel, há 20 anos atrás, o relacionamento com a Turquia era maravilhoso. Inclusive, dizia-se que a Turquia, um grande país de comunidade, né, de população muçulmana, se a Turquia podia estar tão bem com Israel, então Israel poderia estar bem com outras partes do mundo árabe muçulmano. Os israelenses, até 2010, 2008, por aí, era assim o lugar preferido para as férias de israelenses, era a Turquia, que é muito pertinho, é muito bonito, não é tão caro quanto o resto da Europa, então era realmente o lugar onde os israelenses gostariam de passar férias. E tudo começou a piorar com a entrada no poder do atual líder Erdogan, né, que a gente conhece bem, que ele já foi primeiro-ministro, já foi presidente, eu nem sei qual é o cargo dele agora, porque ele vai mudando de acordo com as leis que ele mesmo cria para continuar no poder, e ele está no poder desde meados da década de 2000, né? Então, ele está no poder já há mais de 15 anos. E ele nunca foi um grande adorador de Israel, digamos assim, só que no começo, né, no começo do governo dele, ele não fez nada muito contra Israel, depois ele começou a já falar algumas coisas assim, usar bastante uma verborragia bem tóxica em relação a Israel no final da década de 2000, e tudo ficou muito pior com aquele caso daquele navio Mavi Mármara. Não sei se você lembra, em 2010 teve um grupo de navios, de barcos, né, que saiu da Turquia em direção à faixa de Gaza para tentar passar pelo bloqueio marítimo israelense na faixa de Gaza, e a marinha israelense abordou um desses navios, o Mavi Mármara, de bandeira turca, e fez uma abordagem lá muito violenta dos próprios as pessoas que estavam no navio e os próprios soldados, né, o pessoal da Marinha israelense, e houve 11 mortos do lado turco, né, turcos, e aí foi que então o relacionamento acabou de vez, o Erdogan meio quase naquela época já cortou relações, e desde então, já há mais de uma década, toda vez que há algum tipo de conflito maior entre Israel e os palestinos, tanto de Gaza quanto da Cisjordânia, o Erdogan é primeira voz do mundo árabe muçulmano a falar mal de Israel, mas de uma maneira muito pesada, chamando Israel de genocida, de assassinos e tal e tudo, e realmente de uma maneira que a gente nunca tinha ouvido nenhum governo turco falar. Lembrando que a Turquia foi o primeiro país árabe muçulmano a reconhecer Israel em 1949. Na verdade, um dos primeiros países, em geral, a reconhecer Israel em 1949. Quer dizer, então, realmente foi uma espécie de choque para os israelenses a reação, né, dos turcos, principalmente do Erdogan, né, tudo liderado pelo Erdogan, e realmente os israelenses passaram a não ir mais na Turquia, ou ir muito menos na Turquia. Em vez de ir para a Turquia, os israelenses começaram a viajar de férias para a Grécia, e a chancelaria israelense começou a dar muito mais apoio, quer dizer, a focar e dar mais apoio para a Grécia e para o Chipre, né? Quer dizer, na verdade, ficou uma coisa assim, Israel falou assim, turcos, vocês não querem né, a nossa amizade, não querem, a gente então vai fazer
um relacionamento mais profundo com a Grécia, que tem um problema com a Turquia. O problema da Turquia é o seguinte: a Turquia não é só com Israel que o Erdogan comprou briga nesses últimos 15 anos. O Erdogan comprou briga com quase todo mundo vizinho dele. E na Europa, e países também do mundo árabe muçulmano, e vários outros lugares. Então, a Grécia é meio que inimiga da Turquia, então, um relacionamento com Israel em termos militares é muito importante para a Grécia, e o Erdogan ficou meio, a gente vai perder, então, esse apoio, essa cooperação militar com Israel. Mas o que, na verdade, fez com que Erdogan meio que voltasse atrás dessa briga, né, com Israel, dessa manha dele com Israel, foi em 2020 a assinatura dos Acordos de Abraão, que a gente conhece bem, que Israel firmou com Emirados Árabes, com Bahrein, Marrocos, Sudão, agora a gente falou de Arábia Saudita, que está entrando nessa, fora o Egito, que está voltando, quer dizer, na verdade, o Egito tem acordo de paz com Israel, mas teve uns momentos um pouco mais frios e agora está um relacionamento bem quente entre Israel e Egito, a mesma coisa com a Jordânia, que o relacionamento também está melhorando. Quer dizer, de repente, o Erdogan viu que ele, primeiro, não vai conseguir entrar na União Europeia como ele queria. Segundo, está tendo guerra na Europa entre Ucrânia e Rússia, e está deixando a Europa né, a vontade dele de entrar para a Europa diminuiu um pouco. E ele decidiu, então, que ele, na verdade, vai se voltar mais para os amigos antigos, um pouco mais para o Ocidente, não europeu, né? E aí o Erdogan parece que tomou essa decisão, juntamente, quer dizer, depois, Israel, obviamente, sempre tentando, né, buscar esse relacionamento, e há mais ou menos um ano e meio atrás, há um pouco mais de um ano, parece que essa negociação, o Erdogan tomou essa decisão de se reaproximar de Israel. Então, demorou um tempão, né? E principalmente no último ano, com um novo governo israelense, porque o Erdogan também não tinha um bom relacionamento com Benjamin Netanyahu, né? No momento que o Netanyahu saiu do poder, era uma espécie de desculpa para o Erdogan falar, então agora eu posso me reaproximar de Israel, apesar de que não é por isso que ele, né, resolveu se reaproximar. Então, começou, na verdade, isso sair do papel em março, quando o presidente de Israel, o Isaac Herzog, foi a Ankara se encontrar com Erdogan. Ainda não foi primeiro-ministro, foi o presidente, que é uma posição um pouco mais um pouco menos executiva aqui em Israel, uma coisa Um meio pouco mais rainha da simbólica, né? simbólica, exatamente. Mas às vezes, sim, essa posição simbólica ajuda muito. O Shimon Peres, quando foi presidente, fez muita coisa diplomática, mesmo sendo uma posição simbólica, né? Então, Herzog é a mesma coisa. Então, ele foi para Ankara, conversou com Erdogan, e aí começou a ter uma negociação, um relacionamento grande entre as chancelarias. Aí o chanceler da Turquia veio para Israel há uns 2 meses atrás, e aí, finalmente, agora foi anunciado essa semana que vão voltar os relacionamentos diplomáticos entre Israel e Turquia plenos, quer dizer, com volta de embaixadores de lá para cá e daqui para lá, cônsuls gerais. A Elal, a empresa aérea israelense, vai voltar a viajar para Istambul e para Ankara, tinha parado. Só a Turkish Airlines estava voando, fazendo esse trajeto, mas a Elal tinha parado. Então, a Elal vai voltar a fazer também. E já está começando novamente, né, a esquentar essa coisa da hotéis e turistas, tá, não sei o quê. Apesar de que nunca parou totalmente, mas agora vai aumentar de novo essa ida e vinda, não sei se vinda dos turcos para Israel, mas principalmente a ida de israelenses para a Turquia. A Turquia precisa muito dos turistas israelenses, principalmente depois da guerra, né, com russos, entre russos e ucranianos, que eram os Uhum. maiores turistas, né? A E, gente já falava Dani, isso também. como Fala. que isso muda a posição de Israel no cenário global, né? A gente está vendo Israel num esforço muito grande para se reposicionar. Qual que você avalia que é o resultado desse reestabelecimento das relações com a Turquia nesse sentido, no sentido geopolítico? Eu acho que é uma espécie de dominó que está acontecendo desde os Acordos de Abraão, né? Então você vê aqueles países todos que eu já falei, Arábia Saudita também, agora a Turquia volta do relacionamento. Eu acho que Israel está conseguindo se reposicionar como um país parte do Oriente Médio.
que até então Israel era um país assim meio que à parte no Oriente Médio, né? Tinha o Oriente Médio e Israel meio que está lá, mas não tem relacionamento com quase ninguém, tanto que Israel até hoje participa da, sei lá, Liga de Futebol da Europa, um montão de coisas da Europa, quer dizer, como se Israel não fizesse parte dessa região aqui da Ásia, entendeu? Junto com o Oriente Médio. Então, Israel, o sonho dos israelenses era justamente fazer parte da vizinhança e se sentir como um dos vizinhos, né? E é isso que Israel está conseguindo fazer, e isso, apesar do contínuo conflito com os palestinos, porque a grande questão do mundo árabe muçulmano, né, da Liga Árabe, por exemplo, era que nunca iria fazer paz com Israel ou normalizar o relacionamento com Israel até que o conflito com os palestinos não fosse não tivesse um fim justo. Isso quer dizer criação de Estado palestino, volta de refugiados palestinos para a região, etc. e tal. E Israel está conseguindo provar que esse conflito talvez não seja por aí que vai ser resolvido, talvez vai ser resolvido justamente quando Israel se voltar e fizer parte da região, e Seria o aí caminho inverso, né? o caminho inverso. Quer dizer, então, na verdade, provavelmente, e claro, que esses acordos de paz todos, eles têm aí um lado diplomático de, olha só, vamos melhorar a situação dos palestinos, quem sabe vamos voltar a negociar com... Isso está lá. Esses acordos que são mais econômicos, né, do que tudo, eles também têm um lado diplomático. Então, aos pouquinhos, quando Israel vai se colocando, né, como parte funcional dessa região, provavelmente a pressão para Israel também resolver essa questão dos palestinos também vai aumentar, mas aí de uma maneira diferente, não de uma maneira tipo, a gente não fala com você até você resolver. Não, de uma maneira tipo assim, olha, você é parte da gente, vamos resolver junto, entendeu? Então, provavelmente, Sim. é por aí que tem muita gente que tem um pouco de esperança que a coisa vá. Uhum. E, Dani, passando para o nosso segundo assunto, uma questão bem interna de Israel e bastante preocupante, sobre um tema que você chamou quando a gente estava discutindo a pauta do programa de fogo amigo. Então, tem muitos soldados, um número expressivo de soldados israelenses morrendo após serem alvo de outros soldados também do exército israelense. Até mais mortes assim do que em conflitos com inimigos. É um dado bastante preocupante. O que leva a isso, Dani? Quais são esses números até agora? Olha, a verdade é que qualquer pessoa que tenha feito parte de algum tipo de força militar, ou em guerras, ou em conflitos menores, sabe que o fogo amigo é um dos principais, talvez o maior, ou se não é o maior, o segunda maior fonte de mortes de soldados ou pessoas militares, né? Por quê? Porque você está no meio de um confronto, tem um tiroteio, tem um bang-bang lá, às vezes, em vez de atirar no inimigo, o soldado vai e atira no seu próprio, a pessoa do seu próprio lado, é quase uma coisa inevitável. Tá? E no exército israelense, ultimamente, eu não sei até que ponto a gente sabe os dados verdadeiros, porque eu também não sei até que ponto que isso não era meio que abafado, até pouco tempo atrás, pelo exército, do tipo, olha, não vamos falar muito esse assunto, né? Vamos deixar isso de lado, porque, afinal de contas, somos todos irmãos, tal e tudo mais. Recentemente, acho que a imprensa está cada vez um pouco com menos paciência para esse tipo de desculpa e tentando descobrir a verdade de muitas coisas, né? Então, cada evento desses que acontece agora recebe muita cobertura, tá? Muita cobertura tipo manchete de jornal. Tá? Então, isso foi o que aconteceu agora, essa semana, com um grupo de soldados de elite, de uma unidade elite que não deveria cometer esse tipo de erro. Eles estavam fazendo, enfim, fazendo algum tipo de patrulha em volta de uma cidade chamada Tulkarem, né, quase na fronteira com Israel, na Cisjordânia, quase fronteira com Israel, e um dos soldados parece que disse, isso é o que a gente sabe até agora, parece que disse para os outros que ele ia sair rapidinho para rezar do lado de fora. E aí, quando ele voltou, um outro soldado que não tinha escutado isso, que ele ia sair, achou que era alguém, um inimigo, um palestino, sei lá quem, um maluco, que estava vindo em direção
a base onde eles estavam. E falou, para aí, para aí. Segundo esse soldado que atirou, ele fez todos os procedimentos. Ele, atirou, ele falou, para aí, atirou para o alto primeiro, depois atirou nas pernas, e só depois atirou. Mas parece que foi tudo muito rápido e ele acabou matando o cara que estava voltando dessa reza. Né? E isso aconteceu, não foi a primeira vez, esse ano já é acho que o terceiro caso de unidades de elite que esse tipo de coisa acontece, que um soldado mata o próprio colega de unidade. E o que muitos especialistas militares dizem é que há aí uma espécie de sou um soldado de elite, posso fazer o que eu quiser, tipo, as regras são meio colocadas um pouco de lado, ou são meio assim, a gente vai fazer o que mandam, mas a gente pode também fazer alguma coisinha que a gente quer. Por exemplo, não era regra e não era uma coisa que ele tinha que fazer naquele momento, sair da base para rezar o carinha que saiu, entendeu? Mesmo ele avisando, olha, saí, daqui a pouco eu volto, isso não faz parte do procedimento, entendeu? Então, bastava alguém não tiver escutado, né? Não tivesse escutado, como foi o que aconteceu, para o cara atirar, entendeu? Quando ele estivesse voltando. Então, uma das coisas que se diz é justamente que eu me lembro sempre quando eu falo de soldado de exército israelense, as pessoas quando estão me escutando ficam achando que ficam pensando nisso, exército americano, todo mundo organizadinho, todo mundo com engomadinho, não sei o que, soldado. O exército israelense é uma bagunça. Eu estou falando isso, e quem gosta E são muito do exército. jovens, né, Dani? Não é nem isso. Existe uma cultura em Israel que é a cultura do não engomadinho. Quanto mais não engomadinho você é, melhor. Os israelenses eles são pessoas muito informais. São pessoas que não seguem totalmente as regras, acham chato esse negócio de regra, principalmente um garoto de 18 anos. Então, você vê muito no exército israelense esse tipo de comportamento, que é o comportamento normal da sociedade. Entendeu? Então, mesmo o cara sendo de um batalhão, de uma unidade de elite. Quer dizer, então, Mas você pensa no exército, quando alguém está armado, uma bagunça, uma desordem tende a ser algo muito pior. fatal. Exatamente. E para a gente fechar o programa de hoje, Dani, saindo um pouco desse lado mais tenso, é uma notícia triste, mas de um outro mundo, né? Do mundo cultural. Morreu o sogro do Quentin Tarantino, é isso? E por que que isso é relevante em Israel? Quem é ele? Quem foi essa pessoa que Israel perdeu na última semana e por que é um nome tão importante para a cultura do país? Pois é, né? Mas os brasileiros conhecem mais o Quentin Tarantino do que essa pessoa que, na verdade, era o sogro dele. O Quentin Tarantino é casado com uma mulher chamada Daniela Pick, com quem ele tem um filho, e a Daniela Pick é filha do Tzvika Pick, que é esse cantor, compositor muito famoso na década de 70 e 80, uma espécie de Raul Seixas israelense. Tá? Ele começou a carreira, ele, na verdade, nasceu na Polônia, mas chegou a Israel muito cedo, e ele era de família de músicos e tal, e ele já muito cedo começou a fazer teatro aquela peça Hair, sabe? Aquela peça que foi muito famosa na década de 80, de 70, nos Estados Unidos, que os atores ficavam até pelados em cima do teatro, uma coisa sobre a Guerra do Vietnã, e ele foi o principal da produção israelense. Então, ele ficou muito famoso na época com Hair. E, em seguida, ele começou a compor e cantar música da década de 70, sabe? Muita coisa assim, tipo disco, uma coisa assim, um disco israelense. Ele nem tinha uma voz muito bonita, mas a maneira como ele cantava, a alegria dele, apesar de ele tinha uma voz meio robótica assim, tal, mas as letras, os ritmos ficaram dentro da cultura israelense. Na década de 80, ele começou a se apresentar menos, mas começou a compor muito. Então, grandes músicas de criança, que as crianças cantam até hoje, músicas que, sei lá, qualquer festa de aniversário vai ter essa música, são do Tzvika Pick. E, fora isso, ele compôs muitas músicas para o Eurovision, né? aquele festival que a gente vive falando aqui no Expresso. Ele, por exemplo, compôs a letra. Foi a letra ou foi não? Ele comprou a música, não a letra foi com um outro cara, mas ele compôs a música da música que ganhou, israelense, que ganhou a Eurovisão de 1978, chamada. Não, 1998, chamada Diva, né? Quem conhece um pouco mais de cultura israelense sabe, Diva, a música que ganhou, que inclusive foi a primeira transexual do
do Eurovisão que ganhou, né, a Dana International, assim, ela, assim, groundbreaking, né, ganhando o Eurovisão como mulher, né, depois de ter feito a mudança de sexo, e com essa música maravilhosa que até hoje virou hino aqui também, né, de LGBT e tudo mais. Então, depois disso, ele fez várias outras músicas também para o Eurovisão, só que aí ele já estava um pouco envelhecido, já estava um pouco meio assim, aquela coisa meio do passado, mas ele nunca quis mostrar. Ele era um cara muito com ego, egocêntrico, um cara assim, sabe, aquele coisa assim, eu sou o melhor, não sei o quê, que era um estilo dele, era o jeitão dele, né? E muito amado pelos israelenses, apesar de acharem sempre ele meio esquisitão. E há uns 5 anos atrás, ele teve um AVC, ele teve um acidente vascular cerebral, que fez com que ele teve que reaprender a falar, reaprender a comer, reaprender a andar. E mesmo assim, 1 ano ou 10 anos depois desse AVC, ele já começou a dar entrevista dizendo: eu vou voltar a cantar, vou voltar a fazer show. Ele fez show na televisão, ele fez show de infanto-juvenil nas férias, ele falou agora que ele ia lançar novas músicas, tá? Só que aí, provavelmente por causa desse AVC, a gente não sabe exatamente por quê, ele acabou falecendo essa semana em casa com 72 anos. Tá? E realmente foi um luto aqui em Israel, porque ele lembra os israelenses daquela década boa, da década de 70, antes da guerra do Yom Kippur, né? Entre 67 e 73, que os israelenses achavam que Israel era maravilhoso e que Israel estava começando a sair da pobreza que tinha na década de 50, 60 no país e estava se achando muito invencível, né? Ele meio que lembra os israelenses dessa época. Então, o Tarantino, na verdade, ele fez um Twitter meio esquisito, no final das contas, para falar sobre o sogro dele. Alguém perguntou, só para terminar, alguém perguntou, sei lá, alguém perguntou para ele falou no Twitter, ele falou, perguntou se eu estou triste pelo meu sogro ter morrido. Eu moro há 8 anos num bairro aqui em Tel Aviv. Tarantino quase mora aqui em Tel Aviv, ele passa algum tempo, sei lá, nos Estados Unidos, mas ele basicamente mora aqui. E eu fico andando com meu filho pela rua, numa rua horrível em Tel Aviv, não sei o quê, e eu não sei nem falar hebraico, a única palavra que eu sei falar é hatul, que é gato. Então, minha vida é já triste. Bastante peculiar, né? Que bela despedida para o seu sogro. Eu acho que, na verdade, o sogro era esquisitão e ele também é esquisitão, então tem alguma coisa a ver. Realmente faz sentido. Então, Dani, muito obrigada por esse papo mais uma semana. Lembrando a todo mundo que está acompanhando a gente que também tem toda semana texto da Dani no nosso site. Recomendo bastante o último que ela escreveu. Todo mundo deveria ler sobre isso. E semana que vem tem mais Expresso Israel. Um beijo, gente. Tchau. Tchau, gente.